Glória a Deus, aleluia. Deus é bom. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos liberar aqui as crianças. Crianças de 0 a 11 anos podem ir para o culto infantil. Enquanto as crianças saem, você pode abrir a sua Bíblia aí. Livro de Atos. Atos capítulo 20, versículo 1 em diante. Enquanto algumas crianças ainda saem, você abre a sua Bíblia. Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estar na Tua casa. Senhor, estamos sedentos pela Tua palavra. Fala conosco nessa tarde e noite. Que a Tua poderosa mão, Jesus, esteja estendida sobre nós. E que cada palavra dita aqui hoje, Senhor, seja como uma semente em nosso coração. Que essa semente venha germinar. E que o inimigo não encontre espaço, que o inimigo não encontre brechas para roubar a nossa semente. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós nesse dia. Em nome de Jesus. Amém e amém. Quem já conseguiu abrir a Bíblia aí diz glória a Deus. Então vamos lá. Atos capítulo 20, versículo 1. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou até a Ásia Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônia Aristarco e Segundo e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e, em 5 dias, fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Amém? O tema dessa mensagem hoje, irmãos, é: onde está o seu coração? Aonde está o nosso coração? É um pouco sobre isso que a gente vai trabalhar um pouquinho nessa tarde, nessa noite, daqui a pouco. E trabalhar isso em 2 perspectivas. Uma perspectiva mais individual, partindo desse personagem que tem aqui nesse texto, um jovem, que num dia do culto estava sentado numa janela e ele cai e morre. E uma perspectiva mais coletiva, uma perspectiva voltada para a igreja.
E entendendo um pouquinho desse contexto aqui, né, que nós falamos de alguns discípulos aqui de nomes difíceis, né? Trófimo, Tíquico, e de várias regiões, uns de Derbe, né? Outros de Tessalônia, outros de Bereia. Um pouquinho desse contexto aqui, o que está acontecendo é que eles se reuniram em uma cidade chamada Troade. Depois de Paulo passar por Éfeso, e diante de toda uma confusão que havia acontecido em Éfeso, Paulo e seus discípulos saem de lá, onde o evangelho tinha chegado ali em Éfeso e uma confusão tinha se instalado ali naquele lugar. Que confusão? Alguns ourives, alguns feitores de imagens, quando o evangelho começou a chegar e a se distribuir naquela região, eles simplesmente ficaram perturbados e falaram assim, mas espera aí, se esse negócio de cristianismo pegar aqui, nós não vamos mais vender imagens. Nós não vamos mais vender nossas esculturas, nossos ídolos. E a partir daí, então, aconteceu um problema. Porque eles viraram entre eles e falaram assim, se esse negócio de cristianismo pegar aqui, o nosso lucro vai embora. E uma confusão, então, foi se instalada ali para pegar Paulo e os discípulos. E no final da história que Paulo sai dali e ele começa uma jornada de viagens, na sua terceira viagem evangelística, e dali ele vai para Macedônia, passa por Filipos, vai para a Grécia, fica 3 meses em Grécia, passa por Macedônia novamente, até que então ele se instala numa cidade chamada Troade, que é uma cidade de costa marítima, próxima à antiga cidade de Troia, na Grécia. E Paulo fica ali 7 dias com os seus discípulos, com os principais discípulos. 7 dias fazendo o quê? Estudando, ministrando, exortando, eles e os seus discípulos. Imagina 7 dias, imagina um congresso internacional. Era o que mais ou menos estava acontecendo ali naquela cidade. Homens de Deus reunidos, discípulos de Paulo, Paulo ali reunido, ensinando, ministrando, abrindo livros e livros e livros, pergaminhos. Tem uma passagem interessante em 2 Timóteo 4:20, em que Paulo, preso já no finalzinho da sua vida, ele escreve a Timóteo, ele fala assim, e ele solicita que fosse buscado os livros e os pergaminhos que estavam lá na casa de Carpo, em Troade. Isso mostra que aquele período deles ali, eles passaram um período ali em Troade em muita pesquisa, em muito estudo, em muito avanço nas Escrituras. Então, esse é o contexto em que nós temos aqui. Paulo está já ali há 7 dias naquela cidade, junto com os discípulos, junto com aqueles homens de Deus. Diga comigo, buscando a Deus. Estudando, lendo, meditando. E a Bíblia fala, irmãos, que Paulo começava a pregar de manhã e só parava na virada do dia. Agora, eu quero começar agora com os irmãos, e você pode deixar a sua Bíblia aberta aí. Vamos fazer uma exposição aqui, em versículo por versículo, a partir do versículo 7. Que diz assim, no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Olha que interessante. Eles estão falando aqui no primeiro dia da semana, mas na verdade Paulo já estava ali há 6 dias com eles. É o primeiro dia da semana como se fosse o nosso domingo aqui. E amanhã, segunda-feira, Paulo vai embora. Eles já estão ali 6 dias, participando ali, juntos,
naquela busca incessante da palavra de Deus, da presença de Deus. E eles estão ali agora, ali no último dia, no 7º dia, num dia de ceia, num dia que tinha tudo para eles fechar aquele momento ali como um momento épico entre eles. 7 dias ali vibrantes na presença de Deus, em busca, em oração. E eles estão ali naquele momento. E no versículo 8 diz assim: havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Talvez na sua versão estejam assim: havia muitas candeias. E aí é claro que tem uma parte literal do texto que está falando de candeias mesmo, de luzeiros. Mas eu também acredito que tem um sentido espiritual aí. Grandes homens de Deus ali reunidos, Paulo, Timóteo, grandes discípulos ali reunidos, buscando a Deus. Eu não tenho dúvidas, irmãos, de que a presença de Deus ali era muito grande. Então eu vejo isso também numa perspectiva espiritual, de luzeiros ali reunidos. Assim como nós estamos reunidos aqui agora, há uma luz dentro de você. Há uma luz em mim. Nós somos luzeiros reunidos neste lugar. Quem acredita nisso? E no versículo 9, diz assim: e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante um extenso discurso de Paulo. Irmãos, agora olha que interessante. Entra na história agora um jovem, que ninguém sabe quem convidou, ninguém sabe de quem era parente. A Bíblia não fala de onde que ele veio. A Bíblia não fala se ele era ali da própria cidade. Mas cita o seu nome. E no meio daquela reunião, daquele encerramento tão sublime que estava para acontecer ali, no meio dos discípulos estava um jovem, que senta numa janela. A Bíblia diz que eles estavam no andar superior, no 3º andar. Na multidão de santos, na multidão de luzeiros, aquele jovem escolhe a janela. E essa janela, eu quero que você entenda comigo o seguinte: a janela é o lugar onde você tem a visão interna e a visão externa. É o lugar onde você consegue ver do lado de dentro, mas você também fica olhando para o lado de fora. É o lugar onde você se coloca na posição de mais isolamento no ambiente. Em meio a tanta luz, em meio a tanta presença de Deus, em meio a tanto conhecimento de Deus, há lugares de isolamento. Há lugares onde, se a gente não tomar cuidado, nós vamos estar numa posição onde eu olho para dentro, mas eu também olho para fora. Distrações que vão me tirar o foco daquilo que está acontecendo lá dentro. Distrações lá fora que vão me tirar do movimento que está do lado de dentro. E a janela é isso. Mesmo estando ali naquele ambiente tão poderoso, de tanto conhecimento, tanta palavra liberada, tanta presença de Deus, aquele jovem não conseguiu se envolver. Aquele jovem não conseguiu ele não conseguiu entrar naquele ambiente. Ele se permitiu isolar. Ele se permitiu sentar numa janela e ficar no limite entre as distrações e a presença de Deus. E a Bíblia diz que ele dorme.
E o fechar dos olhos, eu quero que você entenda, diga comigo assim, cegueira espiritual. Todas as vezes que o inimigo nos leva ao isolamento, a sentar numa janela, os nossos olhos começam a fechar. Todas as vezes que você caminha para o isolamento, os seus olhos vão começar a se fechar. Se fechar para quê? Se fechar para aquilo que Deus tem para você. Se fechar para uma palavra que Deus tem liberada para a sua vida. Se fechar para um ambiente certo onde você tem que ficar. O isolamento, os limites das distrações, eles vão te levar para a cegueira espiritual. Eles vão te caminhar para um momento, para um ambiente de cegueira. Quando caímos na cegueira espiritual, não somos capazes de ouvir a palavra. Nós perdemos a sensibilidade espiritual. Nós nos tornamos mais frios. Perdemos o equilíbrio. E sabe o que acontece? Uma queda livre acontece. A Bíblia diz que aquele jovem caiu do 3º andar e ele caiu morto já. E quem está narrando o livro de Atos é Lucas. Um médico de profissão, que ele atesta, ele estava morto. Ele estava morto. A queda daquele jovem o matou. Um isolamento, uma cegueira e uma queda. Uma frieza espiritual, mesmo estando em um ambiente de luz, mesmo estando em um ambiente de palavra, mesmo estando em um ambiente de luzeiros, a cegueira espiritual veio, a frieza veio, o isolamento veio. Agora, o interessante é que essa é uma perspectiva individual sobre a vida desse jovem. Agora eu quero que você venha comigo agora numa perspectiva mais coletiva agora. Que é a perspectiva da igreja. Esse rapaz perdeu a vida ali porque o seu coração se distraiu com as trevas que estavam do lado de fora. Com as impressões do mundo lá fora. Mas e a perspectiva da igreja que estava naquele lugar? Olha para o versículo 10. Acompanha comigo aí, versículo 10. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Em outras versões, talvez vai estar escrito assim: ele ainda vive. Aqui está o posicionamento de um líder cheio do Espírito Santo de Deus. O posicionamento de um líder que, primeiro, não questionou o fato acontecido. Porque Paulo poderia ter dito assim, mas quem era esse rapaz? O que ele estava fazendo justamente na janela? Quem foi que deixou que esse rapaz se assentasse na janela? E não é isso que acontece. A Bíblia diz que Paulo desce, se inclina e abraça aquele jovem. Paulo, que estava discursando horas e horas e horas. O líder espiritual ali, ele tem o discernimento do que está acontecendo. Imagine, irmãos, um congresso tão poderoso como aquele terminar com uma tragédia.
Imagina um congresso tão poderoso ali de ministrações, 7 dias de ministrações poderosas naquele lugar, terminar com a tragédia. Mas a Bíblia diz que Paulo desce, se inclina e abraça. E sabe o que acontece? A vida volta àquele jovem. Aquele jovem torna a vida. Baseado num líder que encerra o seu discurso e ele desce para buscar uma ovelha. Porque, irmãos, há momentos em que a gente tem que parar um pouquinho o discurso. Tem momentos em que a gente tem que parar um pouquinho o discurso e entender que tem alguém que está precisando de vida. Tem hora que a gente tem que parar um pouquinho o discurso e olhar para o lado, olhar para frente, olhar para trás e ver que tem alguém que está precisando só de um abraço para talvez não tirar a própria vida. Às vezes a gente tem que parar um pouquinho com o questionamento, mas por que fulano é assim? Por que fulano só vive na janela? Por que fulano não muda de vida? Talvez esse fulano só está precisando de um abraço seu. Talvez esse fulano só está precisando de uma instrução. Talvez esse fulano só está precisando de uma oração. Mas às vezes a gente está passando horas e horas demais num discurso. Um cristianismo que fica demais em discurso. Mas a Bíblia diz que Paulo desce, se inclina e abraça. E ele diz, ele está vivo. Ele está vivo. Isso é interessante, irmãos, porque às vezes, são muitas toxinas que podem nos levar para uma janela. Mesmo estando dentro da igreja. Quando eu falo de toxinas, são coisas que muitas vezes nos intoxicam. Situações, às vezes, emocionais que nos levam para um certo nível de isolamento que vai se passando os dias, quando você vê, você já está frio, você já não está participando mais de nada, você já não, uma palavra que você recebe, aquela palavra ela já não entra mais no seu coração. E isso pode ser várias coisas, como, por exemplo, pode ser uma decepção, pode ser uma desilusão. Talvez você colocou expectativas erradas, talvez você colocou expectativa em pessoas. Talvez você se sente fora de todas as oportunidades, você está aqui, mas acha que aqui não tem oportunidade para você. São muitas coisas que às vezes podem estar te levando a um isolamento, te levando à beira de uma janela, que agorinha vai escurecer a sua visão, vai escurecer as suas vistas. E nós, muitas vezes, que estamos aqui, estamos empenhados, estamos em posição de liderança, estamos participando de um ministério, estamos ativos, às vezes estamos também muito no discurso. E questionando e julgando por que fulano está assim, ou por que fulano... Irmão, às vezes é hora de dar um abraço. Às vezes é hora de inclinar e dar a mão. Aqui está o posicionamento de um líder que trouxe vida a um jovem. Que impediu com que 7 dias de tanta presença de Deus, 7 dias de tanto conhecimento, 7 dias de tanto aprendizado não terminasse numa tragédia. O posicionamento de um líder que sabe, passei 7 dias instruindo, discipulando, pregando, agora é hora de descer, me inclinar e abraçar. E o milagre acontece. Aquele jovem se volta a viver. Aquele jovem retorna vivo para casa. Aquele jovem agora tem uma segunda chance. Aquele jovem agora tem a chance de fazer as escolhas certas. Porque um líder resolveu parar o discurso, descer, se inclinar e abraçar.
se importar. Se importar com aquele que estava na janela. E não perguntar por que ele estava na janela, mas se importar por ele. E trazer vida de volta a ele. E dizer, agora esse jovem vive. Agora esse jovem tem uma nova chance. Quantos estão entendendo? Diz glória a Deus. Então, irmãos, aonde está o nosso coração? Só faz sentido se o nosso coração estiver em amar as vidas, amar as pessoas. Em fazer discípulos, mas amando, estendendo a mão. Estendendo a mão. Um cristianismo fora, não somente de discurso, mas um cristianismo que estende a mão. Um cristianismo que se inclina. Um cristianismo que ama. E olha que interessante, porque quando aquele jovem cai, a Bíblia diz que eles rapidamente correm nele e tentam levantar ele. De duas uma, ou eles estavam tentando abafar o caso, ou eles estavam desesperados com o que aconteceu. Mas tem coisas, irmãos, que não é na força, não é na loucura, não é de qualquer jeito. Quem está morrendo pelo isolamento, quem está morrendo pela cegueira espiritual, é só o amor que transforma. É o contato, é o tato, é o abraçar, é o se inclinar a Ele. Não adianta você querer trazer a pessoa no tapa. Não adianta você querer trazer a pessoa à força. Quem está cego espiritualmente, irmão, não adianta, a força não vai. É no amor. É na oração. Sabe? Deus tem falado algo muito forte no meu coração esses dias. Não critique alguém que você não foi capaz de derramar uma lágrima de oração. Deus tem falado isso comigo. Deus tem me falado isso. Para de criticar quem você não foi capaz nem de derramar uma lagrimazinha de oração. Você nem orou por ele, por que está criticando? Não estou falando isso para vocês não, tá? Estou falando o que Deus está falando para mim. Você servir aí é outra história. Então, irmãos, é um cristianismo que sai do discurso e libera amor, libera vida, libera paz, libera restauração. Se você pode, fica de pé. Vamos fazer uma oração. Eu acredito que é chegado um tempo de um avivamento no meio da igreja. Quantos têm sede por isso? Diz amém. Agora, esse avivamento, irmãos, tem que vir acompanhado de um quebrantamento. E pasmem, o primeiro quebrantamento não é dos pecadores, é dos santos, é dos luzeiros, é das candeias que já estão reunidas. Os pecadores vão se quebrantar. Mas as candeias que estão reunidas no terceiro piso, as candeias, os luzeiros que estão reunidos no teto acima, também precisam ser envolvidas por um quebrantamento. Que quebrantamento é esse? É o quebrantamento de estender a mão. É o quebrantamento de se importar com quem está do seu lado agora. É o quebrantamento de não vir a um culto como esse, sair daqui sem ao menos abraçar alguém.
Porque talvez tenha alguém aqui hoje que veio aqui pensando, esse é meu último culto, porque quando eu sair daqui eu vou tirar a minha vida. Esse é meu último culto porque eu não aguento mais vir aqui só sentar na janela. Então é um tempo de quebrantamento dos luzeiros que já estão reunidos também. Desses luzeiros entender que não é só discurso. Não é só vir para cá e ficar engordando de palavra, não. Mas é também de estender a mão e se inclinar para quem precisa. Se inclinar para aquele que talvez está aqui, mas está sentado e você vê que ele está frio. O luzeiro não está atingindo ele porque ele está numa janela onde tem um externo que ele está vendo e tem um interno e ele não dá conta de se decidir. Ele não dá conta de se decidir, eu fico lá fora, eu fico aqui dentro. Eu sei que aqui é o meu lugar, mas parece que lá fora tem algo que me chama. Nós somos os luzeiros, nós somos as candeias que estão reunidas. Eu e você, nós somos a luz para essa geração. Mas entenda algo, ainda há pessoas aqui dentro que ainda não foram envolvidas com essa luz. E eu não sei quem você é, mas talvez está na hora de você estender a mão, ou para que você saia dessa janela, ou para que você seja um instrumento nas mãos do Senhor como Paulo foi, para que você leve vida, para que você leve transformação. Feche os seus olhos agora. Eu sinto que é um momento aqui, um momento de quebrantamento, onde o Senhor talvez agora aqui vai ativar um ministério na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, faça com que essa palavra agora, Senhor, encontre um coração fértil agora. Tem pessoas aqui, Senhor, agora que estão tendo seus ministérios avivados agora. O Senhor vai começar a te usar, o Senhor vai começar a te mostrar pessoas para você estender a mão. O Senhor vai começar a te dar visão de contextos e situações aonde você vai estender a tua mão e aquele contexto vai mudar, aquele contexto vai se transformar. O Senhor vai trazer à sua mente agora um nome para você começar a orar e jejuar essa semana. O Senhor agora vai te mostrar um irmão a qual você precisa estender a mão e dizer: vem comigo, vem ser luz. Irmãos, não adianta estarmos aqui como uma multidão de luzeiros, de candeias acesas, se essa luz não transformar vidas. Comece a orar, você pode orar por você agora. O Senhor quer ativar um ministério na sua vida agora. O Senhor quer talvez restaurar o seu ministério. Ore por você, ore. Oh, Espírito Santo de Deus, vem, Senhor. Vem nos avivar, Jesus. Espírito Santo de Deus. Ore, 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 ore. Oh, Espírito Santo. Tudo pode passar, mas teu amor jamais me deixará. O amor do Senhor não vai deixar você. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Adore, igreja, adore, adore. O Senhor está quebrantando corações aqui nessa noite. Preparado pra mim. Oh, Espírito